Bem-vindo a mais uma edição do Ministério Público em Ação, programa com foco nos direitos do cidadão. Hoje vamos falar sobre o combate à violência doméstica contra as mulheres e os 16 anos da Lei Maria da Penha, celebrado em 7 de agosto. E mais, entrega voluntária de bebê para adoção, um direito que pode ser manifestado pela mãe ainda durante a gestação. Em breve, a sociedade contará com mais uma ferramenta para a defesa dos seus direitos. Conheça o aplicativo MPTO Cidadão. A promotora de justiça Ana Lúcia Bernardes explica o que caracteriza o ato infracional. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. A Lei Maria da Penha completa 16 anos neste mês de agosto. Este importante marco legal é uma referência mundial no combate à violência doméstica e familiar. Acompanhe detalhes sobre esse assunto no nosso quadro MP Entrevista. A Lei Maria da Penha, uma das mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica, completa 16 anos no dia 7 deste mês. E para falar sobre a proteção trazida por essa lei, vamos conversar com a promotora de justiça Isabelle Figueiredo, que coordena o Centro de Apoio Operacional da Área da Mulher, e com a capitã da PM, Flávia Roberta Oliveira, que coordena a Patrulha Maria da Penha. Sejam bem-vindas. Gostaria de começar com a doutora Isabelle. Doutora, a Lei Maria da Penha está completando 16 anos, mas ainda é espantosa a quantidade de notícias de casos de violência doméstica. Esse problema continua enraizado na nossa sociedade, doutora? Continua, João. Infelizmente, esse é um problema que a gente vai ter que tratar por muito tempo. A Lei Maria da Penha, sem dúvida nenhuma, é um avanço. É uma das leis mais avançadas do mundo, como você mesmo disse, mas nós precisamos criar, na verdade, na raiz da sociedade, na base social, um sentimento de igualdade entre homens e mulheres. Quando a gente entender que, apesar das diferenças que são características de um e de outro, nós estamos no mesmo patamar de igualdade social, nós teremos um avanço significativo. Enquanto isso não acontecer, a gente vai precisar muito da Lei Maria da Penha. Capitã Roberta, as mulheres sabem que a Lei Maria da Penha garante a proteção a elas contra 5 tipos de violência: a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e sexual, ou costumam ser denunciados somente os casos de violência física, que é o tipo de violência mais conhecido e debatido? De fato é isso? Então, João, hoje em dia a gente tem essa percepção, né, que as mulheres elas estão tendo um conhecimento mais aprofundado, até as campanhas que a gente vem fazendo, explicando os tipos de violência, surge um efeito muito positivo, mas a violência física é a mais denunciada, né, é a mais registrada que a gente tem, né, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil. A gente está vendo um crescimento na violência psicológica também, então as duas que são mais denunciadas são essas duas. E a violência sexual também começa a aparecer. E isso a gente entende que é um resultado dessas campanhas, porque demorou um pouco para a mulher perceber que certas atitudes, certas formas de agir... É isso, não que não ocorram essas violências, né? Elas não têm conhecimento de que a lei pode garantir essa proteção. Inclusive, em várias palestras que a gente faz, elas ficam até surpresas, né? Como assim? Isso também a gente tem muito dentro de casa a violência moral. Né, aquele costume, né, do xingamento, a psicológica também, né? A mulher antes ela não entendia aquilo como violência e hoje ela consegue perceber. A gente percebe uma negativa dos homens muito grande, tipo assim, mas isso é violência? É violência. E esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, a rede vem fazendo, está conscientizando as pessoas. Então, está aumentando. A gente percebe que antes era muita violência física, mas a violência psicológica começou a surgir também, a moral, a sexual, todas elas começam a aparecer mais, mas a física é a mais denunciada. Eu acho que a gente entende também que a mulher, ela é como se ela sentisse que o momento da denúncia é quando ele tem a violência física. Mas ela começa a perceber as outras violências também, começa a denunciar. Mas é um processo, igual a doutora falou, né? A gente está num processo para isso mudar. Mas está começando a surgirem denúncias, sim. Doutora Isabelle, recentemente ganhou repercussão nacional o caso de uma faxineira que foi agredida pelo patrão.
Infelizmente, esse não foi um caso isolado. A Lei Maria da Penha se aplica também a situações que envolvam trabalhadoras domésticas? Sim, João. Esses casos em que envolvam relações domésticas de trabalho, também se aplica a Lei Maria da Penha. É muito importante a gente dizer que a Lei Maria da Penha ela não se aplica só no caso do marido ou do companheiro para com a mulher. Essa relação pode ser entre o pai e a filha, pode ser entre o irmão e a irmã, entre um tio e a sobrinha. Então, sempre que houver uma relação em que a causa da agressão esteja relacionada à questão do gênero, nós teremos a aplicação da Lei Maria da Penha, se isso ocorrer no ambiente doméstico ou em razão de relações familiares e afetivas. Capitã Roberta, a gente tem uma pergunta do telespectador e eu gostaria que a gente acompanhasse para a senhora responder. Vamos acompanhar. Em alguns casos, as mulheres não denunciam a violência doméstica por medo da represália. Mas a Lei Maria da Penha estabeleceu medidas para a proteção e assistência a essas vítimas. Quais são essas medidas protetivas? E aí, capitã? Então, a gente tem hoje na Lei Maria da Penha as medidas protetivas de urgência, tanto que vão obrigar o agressor, né, algumas condutas, quanto proteger a vítima também. Então, a denúncia ela é muito importante. Realmente, a gente tem essas situações em que o agressor ameaça, se você denunciar, eu vou te matar, se você denunciar, eu vou... Enfim, uma série de ameaças, porque essa mulher já está em situação de violência, né? Então, ela acredita que aquilo vai acontecer e é normal que tenha essa percepção, mas a denúncia é muito importante, né? Por isso que a lei traz essas medidas. As medidas que obrigam o agressor é a não aproximação, ele não pode entrar em contato com ela de forma alguma, nem com ela, nem com os familiares, não pode... Então, essa questão das medidas, elas surtem um efeito muito positivo, até porque a gente trabalha na efetividade dessas medidas. Então, a denúncia ela é muito importante. Por mais que ela tenha medo, a gente está aqui trabalhando em rede para garantir essa proteção para ela. Então, a mulher agredida pode buscar essa ajuda, né? Ela deve fazer a denúncia para buscar essa garantia física. Ela deve. A gente trabalha... A Patrulha Maria da Penha ela atua nessa fiscalização para garantir que o agressor não se aproxime dela, não entre em contato e automaticamente cumpra, né, a medida protetiva. Doutora Isabelle, muitas mulheres preferem não denunciar seu agressor, continuando presas em um ciclo de violência tóxico. O que leva essas mulheres a sofrerem em silêncio e que orientação ou conselho a senhora ou o Ministério Público daria para essas vítimas? João, essa é uma questão que assim perturba muito todos nós que estamos na rede de proteção à mulher. Por que que ela permanece? Num primeiro momento, a gente imagina que porque ela está acostumada. Muito se falou que mulher gostava de apanhar, né? Se falava isso muito na década de 80. Mulher de malandro. Exatamente. Década de 80, década de 90, isso foi muito falado, isso ficou no imaginário das pessoas, mas muito longe disso. Na verdade, essas mulheres estão presas em um relacionamento abusivo, tóxico, agressivo. Mas este mesmo sujeito, se nós pensarmos, prende ela psicologicamente por diversos fatores. Primeiro, a condição econômica. A maioria das mulheres no Brasil, não estou falando da maioria das mulheres agredidas, mas a maioria das mulheres no Brasil, porque a maioria da população está numa camada de pobreza e estão numa camada de necessidade econômico-financeira. Além disso, essas mulheres depositaram nestes homens a crença de que eles manteriam uma relação familiar saudável com elas. Então, elas tiveram filho com esses homens. Elas acreditam que aquela relação tem um potencial amoroso ainda. Elas não conseguiram se afastar dessa dependência emocional. Um projeto de vida mesmo, exatamente. Que às vezes é difícil, né? É muito difícil. Então, assim, muitas vezes as mulheres creem em príncipes encantados, porque foram ensinadas a acreditar nisso. E, de repente, esse príncipe se torna um monstro. Descobrir isso e agir contra esse monstro requer muita coragem. Então, nós precisamos encorajar essas mulheres, precisamos que elas busquem ajuda psicológica. Nós temos hoje o NAVIT aqui no Ministério Público, então essas vítimas podem vir
ao Ministério Público, através, inclusive, da Polícia Militar, que faz esse trabalho junto com o NAVIT. O NAVIT é um núcleo de atendimento à vítima de crimes e atos infracionais violentos. Então, essas vítimas recebem aqui no Ministério Público um suporte psicológico. Esse é o principal fator que vai fazer com que essas mulheres rompam essa barreira do silêncio e consigam levar às autoridades o sofrimento que elas estão vivenciando. Capitão Roberto, para a gente finalizar nosso quadro, gostaria de saber da senhora que coordena a Patrulha Maria da Penha, como que a Polícia Militar atua para garantir o cumprimento das medidas protetivas tão importantes para as vítimas? A patrulha, a gente começou a atuar em 2018, né? Efetivamente em 2019, a gente fez todo um planejamento de implantação em 2018, aí em 2019 a gente começou o nosso trabalho. A gente trabalha através de visitas preventivas às nossas atendidas e patrulhamento também. E quando necessário, ao agressor. Quando ele começa, se ela relatar para a gente que está tendo descumprimento, a gente vai até ele também para conversar com ele, explicar que ele não pode descumprir, porque mesmo ele sabendo, em alguns casos acontece, né? Então a gente faz isso através de visitas, acompanhamento, a gente tem um telefone celular que ela tem contato direto com a viatura, então se ela precisar de chamar, ela não precisa ligar no 190, ela liga direto no nosso telefone, a gente para o que estiver fazendo para ir atendê-la. Então a gente está desenvolvendo esse trabalho, inicialmente aqui na capital, em Gurupi, já tem um núcleo que está começando a atender um pouquinho diferente da gente, mas também dando esse suporte, né, para as mulheres em situações de violência doméstica. E o que a gente faz é isso, trabalha de perto, a gente entra na casa dela praticamente a cada mês, dependendo do caso. Se estiver tranquilo, a gente faz visitas mais esporádicas, mas se não, a gente está mais próximo dela, a gente está sempre patrulhando. Então, por isso que é importante, porque antes tinha aquele ditado, doutora, mas é só um pedaço de papel, né, que ficava na bolsa. Mas agora com as patrulhas, inclusive, a gente tem, acho que no Brasil inteiro, já tem, em cada estado, já tem esse policiamento que está atuando, acho que 1 ou 2 que não, mas já está em processo. Então agora a gente atua nessa proteção. Antes, a Polícia Militar atendia as ocorrências, né, ali na hora do flagrante, caminhava para a delegacia, aí isso de uma forma mais repressiva. Agora a gente está atuando preventivamente, tentando fazer com que ele não descumpra a medida protetiva. E quando descumpre, a gente prende em flagrante e leva para a delegacia. Certo. A gente, infelizmente, chegamos ao fim do nosso quadro de entrevista. Queria agradecer a participação da Capitã Roberta, que coordena a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Tocantins. E a doutora Isabélio, que está sempre aqui no nosso programa, normalmente comandando, né, o quadro de entrevista. Queria agradecer e deixar o espaço para as palavras finais. Bom, para mim é uma satisfação, João, sempre estar aqui no programa. E esse tema é um tema que é muito caro para a sociedade. É preciso entender que a violência doméstica, além dela ser o cerne de várias outras violências com as quais nós temos convivido aqui no Brasil, ela é também um ponto que economicamente traz prejuízos ao país. Então, para aqueles que ainda são resistentes ao tema por qualquer coisa, pensem no aspecto econômico. Mulheres são afastadas do mercado de trabalho, deixam de gerar renda, causam prejuízo porque precisam ir para o hospital. E o hospital sofre, o SUS sofre prejuízo em razão dessas mulheres. Pensem por esse lado, se não estão sensibilizados às dores que elas passam. É uma questão muito séria que a gente precisa enfrentar. Capitão Roberto. Gostaria de agradecer o convite, né? É sempre muito importante a gente estar falando sobre isso. Eu gostaria de dizer para as mulheres que estão nos ouvindo agora, denunciem, sabe? Eu sei que é difícil falar isso, chega e me causa uma onda de arrepio no corpo, porque não é fácil, a gente acompanha, a gente vê o tanto que é difícil, é uma luta que é dolorosa, sabe? A gente sente junto com elas, mas a denúncia é muito importante, porque pode ter certeza que do lado de cá, tem mulheres, tem homens que trabalham pela sua segurança, então denuncie. Chegamos ao fim do nosso quadro de entrevistas, lembrando que se os seus direitos ou os interesses da sua comunidade foram violados, procure o Ministério Público. Disque 127 ou envie uma mensagem para o WhatsApp 63 9900 2720. Chegou o aplicativo MPTO Cidadão, mais uma ferramenta que veio reforçar sua cidadania, conectando você com os seus direitos. Com ele, é possível fazer denúncias, acompanhar o andamento de procedimentos, protocolar documentos, emitir certidões, conferir as últimas notícias
encontrar uma unidade do MPTO mais próxima, entre outras funcionalidades. Acesse e se comunique com o Ministério Público de forma segura, ágil e prática, a qualquer hora. Se os seus direitos foram violados, a solução agora está na palma da sua mão. Registre denúncias e acompanhe de forma online todo o andamento da sua reclamação. Baixe gratuitamente o aplicativo MPTO Cidadão, disponível nas plataformas Android e iOS. O ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal quando praticada por criança ou por adolescente. Saiba mais no nosso quadro Com a Palavra, a promotora de justiça. O ato infracional é o crime cometido por um adolescente. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente é definido como uma pessoa entre 12 a 18 anos incompletos. O ato infracional, ele pode ser grave, leve, moderado, assim como os crimes, né? Todos os crimes que existem na legislação são definidos como ato infracional. Cometido o ato infracional, o adolescente é encaminhado à autoridade policial. Se for apreendido em flagrante delito, é lavrado o auto de apreensão em flagrante do adolescente. Em seguida, é encaminhado ao Ministério Público, no prazo de 24 horas, o promotor de justiça é comunicado e a partir daí o promotor faz a oitiva informal do adolescente e adota as providências previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentre essas providências, a mais corriqueira em termos de ato infracional grave é o oferecimento da representação. Oferecida a representação, a autoridade judiciária, o juiz da Vara da Infância e da Juventude, designa audiência de apresentação, onde que o adolescente é apresentado, sempre assistido por um advogado ou um defensor público, né? O procedimento da infância é muito rápido, o adolescente é ouvido juntamente com o seu responsável. Em seguida, designa-se audiência de instrução e julgamento, coitiva de testemunhas e demais diligências. O cometimento do ato infracional tem como sanção uma medida socioeducativa, o que diferencia da pena de um crime, né? Cometido o ato infracional, o juiz sentenciando, dando procedência à inicial proposta pelo Ministério Público, ele aplica ao adolescente uma medida socioeducativa, que varia de advertência até a internação. Internação essa que é realizada em centros de internação específicos para o recebimento do adolescente. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que prevalece é a doutrina da proteção integral. Então, aquele adolescente que comete o ato infracional, ele recebe como sanção a medida socioeducativa, porque ele é uma pessoa em formação. Então, essa sanção, ela visa ajudar de alguma forma que o adolescente se reintegre à sociedade, que ele não volte mais a cometer atos infracionais e pode, inclusive, juntamente com a medida socioeducativa, o juiz pode aplicar medidas de proteção também ao adolescente, que faz com que ele retorne à sua família, ele retorne ao seio da sociedade e não cometa mais atos infracionais. Como forma de garantir proteção e bem-estar para as crianças, foi instituída por lei a entrega voluntária para adoção. Saiba como funciona. Toda mãe ou gestante pode manifestar o interesse de entregar seu filho para adoção ainda durante a gestação ou após o nascimento do bebê. É um direito garantido pela Lei Federal nº 8.069 de 1990, conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando o interesse é manifestado ainda durante a gestação, a mãe tem, inclusive, direito a sigilo sobre o nascimento. Aos olhos da lei, a entrega de um filho para adoção preserva os direitos e interesses do recém-nascido, já que todo o processo terá assistência da Justiça e do Ministério Público, considerando sempre o bem-estar do bebê. A chamada entrega legal também evita que ocorram situações de abandono, desamparo e exposição do bebê a riscos. O Ministério Público do Tocantins zela pelo cumprimento das leis e defende os direitos de crianças e adolescentes.
Para denunciar qualquer situação de irregularidade, ligue 127 ou acesse www.mpto.mp.br. O Ministério Público conta com promotorias de justiça em todas as comarcas do Tocantins. Por isso, ele está próximo de todos os cidadãos. Hoje, apresentamos as promotorias de justiça de Pedro Afonso. Na Avenida João Damasceno de Sá, no centro da cidade, está localizada a sede das Promotorias de Justiça de Pedro Afonso. Neste endereço, são recebidos os cidadãos de Pedro Afonso e também de Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins e Tupirama, que fazem parte da comarca. Se os seus direitos ou se os interesses da sua comunidade foram violados, procure a unidade do Ministério Público mais próxima de você. Chegamos ao fim de mais uma edição do Ministério Público em Ação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa.